Olá, meu nome é Andréa Takenaka, eu sou psicóloga e hoje eu vim aqui falar para você de como gerenciar, né, as nossas expectativas para não gerar frustração ou decepção quando essas expectativas não são atendidas. Isso mesmo. Quem é que nunca, né, ficou frustrado ou decepcionado diante de algo que planejou e não aconteceu? Todos nós, né? Não tem como. No dia a dia, nós vivemos a vida criando expectativas, né? Desde o acordar até o dormir, diariamente. E isso é comum que a gente fica decepcionado quando as coisas não acontecem. É ou não é? Então eu vou colocar aqui algumas situações pra gente, na verdade, trabalhar em cima delas. Eu vou colocar uma situação, por exemplo, de uma mulher que está fazendo aniversário de casamento e decide fazer um jantar romântico para seu esposo, para comemorar esse aniversário de casamento. E ela prepara tudo, né? Uma mesa, faz uma comida deliciosa, faz várias surpresas e fica aguardando pelo marido. Só que aí o marido não chega. E aí ela vai ligar para ele e ele fala: amor, nossa, eu tô aqui numa reunião, né? E por isso eu não consegui sair até agora. Ela muito frustrada, com raiva, né? Fica muito magoada com o marido. E isso acontece com razão. É ou não é? Quem não ficaria decepcionado? Uma outra situação que nós vamos colocar é uma pessoa faz um projeto inovador e ela vai apresentar para o seu chefe. E aí na reunião o chefe coloca algumas ponderações, né? Elogia o trabalho, mas também coloca algumas situações de melhoria. E aí a pessoa fica muito decepcionada. Por quê? Porque não atendeu às suas expectativas. Então, situações que acontecem no nosso cotidiano e que a gente tem que, às vezes, saber administrar para não ficar muito chateado e decepcionado, tá? Por quê? Porque nós criamos expectativas em cima de situações, em cima de pessoas, em cima de projetos e, às vezes, ele não acontece da forma como nós planejamos. E por isso eu tô aqui para colocar algumas dicas de como gerenciar isso daí, tá? Para que não ficamos tão frustrados e decepcionados. E aí algumas pessoas podem me perguntar: Andréia, mas então não devo ficar criando expectativas? Claro que sim, até porque é inviável a gente não criar expectativas. Só que já foi constatado que pessoas que têm um nível muito baixo de criar expectativas são pessoas que são mornas, que não têm motivação, que não são engajadas, que fica ali na dela, que tem medo, né, de expor, de correr atrás dos seus objetivos, tá? Então sim, nós temos que criar expectativas porque isso é o que nos move. Mas a gente também tem que saber gerenciar, né, para que não fique muito tempo na frustração ou na decepção, tá bom? Então eu vou colocar aqui 4 dicas de como gerenciar essas expectativas para que não fiquemos frustrados ou decepcionados caso não sejam atendidas. A dica número 1, faça, né, crie objetivos que sejam realistas. Isso, quando você vai criar uma expectativa, a gente tem que ter o pé no chão, de saber que o que você está criando, há possibilidades de acontecer no tempo que você planejou. Porque às vezes o que acontece? Às vezes a gente vai falar assim: eu quero dar a volta ao mundo, e aí eu nem tenho dinheiro e eu programo para que isso aconteça no final do ano. A gente vai ficar frustrada, porque se a gente não tem dinheiro, falta 7 meses para chegar ao final do ano, isso não vai acontecer, tá bom? Então, tudo que a gente for planejar, ele tem que ser com o pé no chão, ele tem que ser realista, ok? Dica número 2,
Acolha o fracasso, acolha os erros. Por quê? Nem tudo que a gente planeja acontece nos mínimos detalhes como a gente quer. E aí eu vou colocar essa situação, o exemplo que eu utilizei da mulher que planejou o jantar. E aí você tem que analisar o contexto. Por exemplo, nessa situação, vai gerar frustração, a mágoa, o ressentimento, a raiva? Sim. Só que nós também temos que analisar a situação em si. Por exemplo, o seu esposo, ele sempre foi de esquecer? Ele nunca lembrava do aniversário de vocês de casamento? Ele nunca foi de fazer surpresa, né? Por quê? Porque às vezes é um fato, né? Uma situação sozinha, isolada, diante de outras que foram situações que foram positivas, tá? Então a gente tem que analisar para que essa frustração não fique contínuo por muito tempo, porque senão sempre você vai jogar na cara dele que ele fez isso daí com você, tá? Então analise, porque às vezes foi algo que foi necessário do trabalho dele que não teve uma outra forma de ser, né? E ele caiu no esquecimento. Quem que não esquece, não é verdade? Dica, e aí a gente tem que entender que o fracasso, o erro e as falhas, ele faz parte de um processo de aprendizagem. Com certeza você vai erguer, vai te dar força para que no próximo você não cometa os mesmos erros e as mesmas falhas, tá bom? Dica 3. Quando você for fazer algo, faça com espontaneidade, né? Sem pedir nada em troca, sem querer que seja retribuído pelo outro. Então, se você doou ou quis fazer algo por alguém, faça sem criar aquela expectativa de que ele vai fazer o mesmo por você, ok? Dica 4 e a última dica. Respeite a individualidade de cada um. Porque nós somos indivíduos uno e especiais. Então, cada ser humano é de um jeito, cada ser humano se comporta da sua forma, tem suas habilidades, tem o seu jeito de ser, tem a sua essência. Então, nós não podemos cobrar que o outro faça da forma como eu quero que seja feito. Por quê? Porque isso é o que eu quero e não o que ele quer fazer por mim, ou não da forma como ele quer se expor. Então acolha isso. Isso é dele e ele está fazendo do jeito que ele entende e interpreta que é o melhor na situação, tá bom? Então é isso, eu espero que eu tenha contribuído com esse vídeo e até a próxima. Um grande beijo.